um local de reflexão e encontro com Cristo no coração de São Paulo. Há 25 anos, o Santuário São Judas Tadeu conta com uma peregrinação diária dos fiéis católicos que encontram no espaço confissões diárias, adoração ao Santíssimo e missas. Para eternizar esta história, um local foi criado para contar uma pequena parcela desta trajetória. Numa das avenidas mais movimentadas do bairro Mirandópolis, em São Paulo, um verdadeiro oásis da devoção católica está aberto todos os dias para que os fiéis façam o seu momento de reflexão. É o Santuário e a Igreja de São Judas Tadeu. Vamos conhecer um pouco sobre a história desse local, que faz parte da história da Igreja Católica na capital paulista. Elevada à condição de santuário há 25 anos, o espaço celebra o Jubileu de Prata. A história, porém, começou antes, com a paróquia São Judas Tadeu, que tem mais de 8 décadas. São 25 anos que a igreja matriz foi elevada a santuário arquidiocesano, mas a paróquia São Judas Tadeu ela tem 83 anos. Então, quantas pessoas não foram batizadas, não casaram, não vieram aqui, não participam? Os padres deonianos, o padre João Bicho, foi um dos precursores da devoção de São Judas Tadeu aqui em São Paulo. O Santuário São Judas Tadeu é o segundo no Brasil, é o primeiro em tamanho numa metrópole, mas foi o segundo dedicado a São Judas Tadeu aqui no Brasil. Então tem uma importância muito grande, tem um valor muito grande, tanto para a história das pessoas, como também para a vida da própria igreja aqui em São Paulo também. O ser humano, ele faz memória daquilo que é importante, daquilo que é valoroso, daquilo que realmente tem algum significado para a sua vida, para a sua existência. E com certeza o Santuário São Judas Tadeu, nesses 25 anos, tem fomentado muito a devoção a São Judas Tadeu. Então quantas pessoas não vêm aqui, estão desesperadas, angustiadas, procuram um momento, um lugar para encontrar consolo, encontrar esperança, encontrar um sentido. Então celebrar o jubileu é celebrar este momento e celebrar tantas quantas pessoas vieram aqui buscar a presença de Deus através da intercessão de São Judas Tadeu. Iniciado em 18 de novembro de 2022 e se encerrando na mesma data este ano, o jubileu conta com a presença da Porta Santa. O reitor do local conta o significado dela neste período especial para o santuário. Ela significa uma passagem. De certa forma, quando a gente abre uma porta santa, o Dom Odilo decretou, um decreto, aliás, muito bonito, tem o sentido de significar que Jesus, ele é a passagem. A partir de Cristo, a nossa vida ela ganha uma dimensão escatológica, eterna. A morte, então, ela se torna uma passagem para a vida eterna. Então, quando a gente tem a indulgência, a gente tem a porta santa, a gente tem esse caminho, essa passagem de algo temporal para algo eterno. Então, o santuário, ele quer ser isso, uma referência, um espaço onde as pessoas podem preparar o seu espírito para a eternidade. Um pedido especial para que os fiéis possam lucrar indulgência plenária também foi feito e autorizado pelo Vaticano neste período da presença da Porta Santa. A indulgência plenária é uma oportunidade dos fiéis católicos de reparar os danos do pecado no plano espiritual, como conta o reitor do local. Uma coisa é a indulgência plenária, que eu fiz o pedido ao Vaticano, através da penitenciaria apostólica, para que concedesse a indulgência plenária alguns dias específicos, né? Por exemplo, agora, todo domingo da quaresma, a gente está tendo indulgência, todo dia 18, todo dia 28. Então, a Porta Santa é um sinal. Então, uma coisa está atrelada à outra. Então, decretou-se a Porta Santa, a abertura da Porta Santa e a autorização da penitenciaria apostólica para lucrar indulgência. Então, se você vem aqui no santuário, e nós temos todas as condições, nós temos confissão, nós temos missa, espaço para poder rezar. Então, se você confessa, se você participa da missa, se você reza na intenção do Santo Padre o Papa, e se você passa pela Porta Santa, nesses dias em que existe a possibilidade de lucrar, você lucra uma indulgência. O que é uma indulgência? É uma participação no capital de graça da igreja, aonde eu posso apagar as minhas penas temporais. O que são as penas temporais? São as consequências do pecado na nossa vida. Então, se durante a vida a gente está preparando o nosso espírito e a gente peca e mancha o espírito, entre aspas, a gente tem a chance, através da indulgência, né, amenizar, apagar essas manchas que o pecado vão deixando. Para eternizar a história do santuário, um memorial foi criado para relembrar os 25 anos. Nas paredes, fotos, relatos e orações. A responsável pelo espaço
conta o significado desse registro e o seu trabalho ao longo dos anos no local. E ao longo desses 20 anos como jornalista, registrei momentos importantes do santuário, dos agentes de pastoral. Então esses painéis, os 45 painéis, retratam a celebração da vida dessas pessoas, das celebrações realizadas aqui, não só dos últimos 25 anos pelo Jubileu de Prata, mas 83 anos de história do santuário. É a história que vem sendo passada de pai para filho. Aqui não é um santuário que aparece uma imagem, aparece algum santo em particular, mas a devoção a São Judas Tadeu, ela é passada de geração em geração, e a devoção a São Judas Tadeu leva ao encontro pessoal com Cristo ressuscitado. O padre responsável pela comunicação aposta na ampliação dos setores que impulsionam as divulgações das atividades realizadas no local. E é um desafio, né? Um desafio a gente conseguir entender toda essa transformação que é a comunicação, mas a cada dia a gente evolui bastante. Então, nossos projetos para um futuro é a gente aprimorar cada vez mais e todas as nossos meios de comunicação para que a gente consiga atingir todo mundo que nos visita, ainda que esteja longe. O santuário está aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 20h30. E aos finais de semana, das 8 da manhã até as 19h30, com a última missa. Hugo Rocha, para a Rede Vida.